Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura e neste vídeo nós comentaremos sobre o terceiro capítulo de Madame Bovary, um capítulo crucial que nos apresenta os personagens por uma outra perspectiva, que nos inicia na vida de Emma e que nos revela também as aspirações do pai de Emma Bovary. Vamos além da leitura. O velho Rouault não se desgostaria de o livrarem da filha, que de nada lhe servia em casa. Intimamente desculpava-a, concordando ter ela demasiada inteligência para a agricultura, mister amaldiçoado pelo céu, pois que nunca fizera enriquecer a ninguém. Meus queridos amigos, mais um vídeo do Além da Leitura. Estamos aqui a estudar Madame Bovary, livro que faz parte da Olimpíada de Literatura, na categoria Ouro. Se você, como eu, vai participar, você achou o canal certo, porque aqui nós vamos destrinchar, tintim por tintim, este grande romance realista, certo? Do autor Gustave Flaubert. Bom, aqui no canal nós temos a playlist Além da Leitura e você já pode, assim que terminar esse vídeo, acessá-la e ter as outras aulas referente ao capítulo 1, 2 e 3, e tem um episódio que eu faço um preâmbulo analisando aí as características do pai e da mãe de Charles. E aqui, meu querido, neste vídeo eu queria chamar a sua atenção. Este é o vídeo do casamento, em que existe uma aproximação maior entre Charles e Emma, e você há de perceber que essa aproximação ela é forçada, ela é arranjada, arquitetada pelas três personagens, de modo que ninguém aqui está realmente interessado no amor em si, mas em algum tipo de vantagem. O Carlos, ele tá saindo de um luto, porque a mulher dele acaba de falecer. O senhor Rouault, que é o pai de Emma, deseja se livrar da menina, dá um pé na bunda dessa mocinha, que para ele não serve de nada. E aqui uma semelhança entre os pais, o pai de Emma e o pai de Charles. Você vai ver que o pai de Emma, ele conseguiu algumas outras coisas na vida, ele foi um conquistador, ele conseguiu posses, mas tudo pelas posses apenas. É um materialista também. O negócio dele é curtir a vida doidado, assim como o pai de Carlos. Então, toda aquela carga emocional negativa também recai sobre Emma, que não tem o amor, o afeto do pai, o carinho do pai. E, na cabeça desse velhote, o melhor que ele pode fazer para essa menina é garantir um casamento ali, mais ou menos seguro, e parar de ter prejuízo com ela, porque na realidade ele deseja curtir o final ali da sua velhice, comendo, bebendo e metendo. Desculpa aqui a palavra, mas é isso, certo? Então ele vê naquele rapagote, naquele viúvo, uma oportunidade. Viu que ele ali tem uma certa afeição por Emma, que tiveram ali uma aproximação, então ele vê que ele pode se livrar de Emma através de Charles Bovary. Muito bem. O capítulo começa com as lamentações de Charles, com as lamentações de Charles acerca da sua viuvez. Ok? E o consolo que vem da parte do pai da Emma. O pai da Emma já arquitetando bem esta união aí. Então, o pai Bovary diz, não, eu sei, isso acontece, são coisas da vida. Aquela coisa, né, que a gente diz para quando alguém falece.
ora, não vale a pena desistir da vida por conta disso. Conta a experiência passada, eu já passei por esse luto também. As coisas vão se ajeitar, você ainda é novo, tem uma vida pela frente, aquela coisa toda, né? Foi o melhor, as coisas acontecem assim mesmo, tá? Que não era motivo para o Carlos esquecer da vida dele, que ele tinha que tocar a vida dele ali, de alguma maneira, não é verdade? Então o Sr. Bovary diz: é preciso criar ânimo, Charles. Isso há de passar. Vá visitar-nos. Minha filha fala sempre no senhor. E diz que o senhor se esqueceu dela. Será que isso é verdade? Primeiro ponto. Será que isso é verdade? Se nós sabemos que o pai de Emma quer, de fato, se livrar dela, será que isso aqui é verdade? Está na boca do pai Bovary, do pai da Emma, e não de Emma, propriamente dita. Não é isso? Mas aqui ele diz: olha, minha filha sente sua falta, aquela coisa toda, vai nos visitar. Pererê, pererê, pão duro. Carlos seguiu o conselho, voltou aos Bertôs. E aí, né, o Carlos meio que se revigora, vai ali vai conseguindo caminhar na medida do possível. O novo prazer da liberdade em breve lhe tornou a solidão mais suportável. E aqui, meu querido, eu chamo a atenção mais uma vez. Lembra que o Flaubert, ele escolhe muito bem as suas palavras? Nenhuma palavra está aqui sobrando, de modo que também não está por acaso? Então, quando ele diz que, à medida que se acostumava a viver só, ia passando cada vez melhor, e o novo prazer da liberdade em breve lhe tornou a solidão mais suportável, o prazer de ser liberto, ele está querendo dizer que, desde então, até essa viuvez, o nosso Carlos, o Charles, ele era uma pessoa limitada, escravizada, ataviada, como um cavalo de nora, que está ali, como um burro de carga. Ele realmente não é uma pessoa que decide o seu destino. E nesse momento, onde o Carlos está viúvo, já não tem tanta presença da mamãe, ele tem lá a sua profissão, conseguiu uma espécie de fama na pequena aldeia por conta dessa cura deste homem, que ademais lhe custou 75 francos aí. Ele agora é conhecido, ele tem uma certa liberdade, só que ele não demora a entregá-la a alguém. Não demora, não demora. Então, essa liberdade que lhe tornou a solidão um pouquinho mais suportável, daqui a pouco ele já vai entregar. Então, o Flaubert diz assim, ele já podia mudar as horas das refeições, entrar sem sair, entrar sem dar motivos porque está saindo, aquela coisa toda, né? Sair sem avisar. Dormia um pouco a mais, voltou a ter uma vida ali que ele decidia por si o movimento da sua vida. Certo? Pois muito bem. Muito bem. O Charles começa a frequentar de novo a casa dos Bertôs, agora que está livre, e aí tem a aproximação com a Emma. Eu vou ler para você um trechinho. De acordo com os costumes do campo, Emma ofereceu de beber a Carlos. Este recusou. Ela insistiu e, enfim, convidou-o, rindo, a tomar um licor com ela. Foi então buscar no armário uma garrafa de curaçao, pegou 2 cálices, encheu um até a boca, pôs um pouquinho no outro e, depois de ter tocado no de Carlos, levou aos lábios. Um brinde aos noivos, não é verdade? Brindaram aqui. Veja, quem toma a iniciativa de aproximação no tete-a-tete, na conversa ali, é a Emma, que o convida para tomar um trago. Certo? E faz até um brinde com ele. Tá? Ela também começa a arquitetar essa aproximação. Ela não é de todo inocente. Tá?
Ela não é de toda inocente. Ela sabe que ela não é bem tratada pelo pai, que não tem uma aproximação com o pai. Ela sabe que precisa tornar-se alguém, precisa ser uma pessoa à parte, tomar conta da sua individualidade, seu processo de individuação, como diria Jung. É preciso romper com o pai de alguma maneira. E ela vê no Carlos essa oportunidade, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É verdade que o casamento é arranjado? Sim. E pelos três. Eu diria que pelos três. O Carlos volta para casa. Depois desse brinde, ele vai para casa e à noite passa pensando em Emma, né? E, mais uma vez, o texto nos diz que, em seguida, indagou de si mesmo o que seria se ela se casasse e com quem se casaria. Rouault era rico e ela tão bonita. Ou seja, meu querido, o primeiro casamento de Charles também foi arquitetado mais ou menos nesses termos. Ora, tem um dote bom e o Carlos está assegurado, isso pela mãe, não é verdade? E agora, o próprio Carlos também procura essas mesmas qualidades na nova pessoa que ele quer se casar. Ele vê que o casamento é bom dentro do limite que ele entendeu, certo? Então, o senhor Rouault é rico, vai me dar um bom dote. E a Emma é bonita. Pô, pra ele, unir o útil ao agradável. Tá perfeito. Mas será que ele ama de verdade essa menina? Não deu tempo ainda, meu querido. Tá? Não deu tempo. É óbvio que nós vamos ver no restante do romance que, de fato, ele desenvolve esse amor por ela. Porque ele não é um cara tão ambicioso, tão insatisfeito quanto Emma. Mas ele também premeditou esse casamento, tá? Não é de todo inocente, não é mesmo. Certo? Pensando que, afinal, não arriscava coisa alguma, Carlos tencionou fazer o pedido logo que se apresentasse a ocasião. Mas, cada vez que a ocasião se lhe oferecia, tapava-lhe a boca o receio de não achar palavras apropriadas. Segundo ponto aqui, meu caro. O medo controla Carlos. Carlos é uma pessoa controlada pelo medo, pelo receio, pela insegurança. Ele não é um ser que decide, ele não decide o próprio destino. Todas as vezes que ele tem que tomar uma atitude, todas as vezes que ele tem que assumir uma responsabilidade, que ele tem que fatorar tempo, as consequências, os pormenores. Se eu fizer isso, acarreta nisso, naquilo. Ele não faz. Por quê? Porque aí ele fica numa posição sossegada. Que posição é essa? A posição que você não é responsável diretamente pelo que está acontecendo na sua vida. Você delega a alguém que a coisa aconteça. É o famoso deixa a vida me levar. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão decidindo por mim e eu não coloco a minha cara a tapa. Eu não assumo as responsabilidades. Eu simplesmente deixo acontecer. E assim eu tenho a quem culpar, assim eu tenho a quem estabelecer uma responsabilidade sobre certo ponto. Eu nunca tomo uma decisão. O Carlos está assim. Tudo para ele é receoso, tudo para ele é no medo. Não tem quem decida por ele, então ele não toma atitude, tá? O velho Rouault não se desgostaria de o livrarem da filha, que de nada lhe servia em casa. Intimamente desculpava, concordando ter ela demasiada inteligência para a agricultura, mistério amaldiçoado pelo céu, pois que nunca fizera enriquecer a ninguém. Quer dizer, o velho, assim como o pai Bovary, também despreza a alta cultura, também despreza o cultivo do espírito. Ele não é um homem das letras, um homem que quer elevar o seu espírito. Não, então ele desdenha também esse impulso que existe em Emma. Essa inclinação que Emma tem pelos estudos também é desdenhada pelo velho. Ele diz, olha, isso nunca rendeu nada para ninguém. Vale lembrar que se trata de uma sociedade que ainda não passou pela Revolução Industrial, aquela coisa toda.
Então, eles vivem do campo, vivem do que a terra dá. O trabalho é bastante braçal. É a venda, é a troca, é o cultivo, é o plantio, é a colheita, são as terras. Então, ele, como um homem material e materialista, ele não encara o intelecto, o cultivo do espírito como algo a ser procurado pelas pessoas ali. E, afinal de contas, aquilo não dá muito dinheiro. Consequentemente, na pessoa que tem medo, aquilo não dá segurança. E como as pessoas querem segurança, né, elas acabam sendo paralisadas. Pois bem, meu querido. Agora, veja, não se desgostaria de o livrarem da filha. O próprio Ruô quer, que a filha meta o pé, que ela saia, porque para ele ela só dá prejuízo, tá? Longe de aumentar seus haveres, o pobre homem perdia dinheiro todos os anos, porque se caprichava nas vendas, onde se comprazia com as astúcias da profissão, sujeito astuto, espertalhão. Em compensação, a cultura propriamente dita e a direção interna da casa convinham-lhe menos que a ninguém. Para ele, cara, pouco importava ali os afazeres domésticos, toda a preparação da casa, aquilo que Emma conseguia fazer na pouco que podia, afinal de contas, mas para ele pouco importava. Não gostava de tirar as mãos dos bolsos, ou seja, não era um sujeito generoso nesse sentido, e não poupava despesas em tudo que se referisse ao seu conforto. Em momento algum, este pai liga para a filha. Tá? E se liga ali no básico, no mínimo básico, tá? Isso diz muito sobre Emma nos capítulos seguintes. Muito, muito, muito. Assim como nós fizemos a leitura analítica da personalidade do pai do Carlos e da mãe do Carlos, nós também temos que olhar para o pai da Emma com olhos de lince. Não podemos perdê-lo, tá? Gostava de boa cidra, de perna de carneiro em sangue e de glórias batidas por muito tempo. Tomava as refeições na cozinha, sozinho, em frente à lareira, numa mesinha que lhe levavam, já servida, como no teatro. Ele faz da Emma aquilo que o pai do Charles fez com a mãe do Charles. Percebe que ele é um senhorzinho? Óbvio que ele tem um pouco mais de posses, ele foi um cara mais corajoso que o pai do Carlos. Ele conseguiu de fato alguma coisa, mas ele fez do seu lugar, da sua moradia, um recinto em que a Emma é apenas uma serviçal. Do seu próprio gosto, dos seus próprios desejos, enfim. Quando notou que Carlos corava junto da sua filha, o que significava que qualquer dia a pediria em casamento, examinou previamente a perspectiva. Tá vendo como o casamento foi também arquitetado aqui? Arquitetado pelos três. O rapaz parecia-lhe um pouco efeminado e não o achava o genro do seu tipo. Gente, não sei se você tem filho ou não, mas faça essa reflexão. Você entregaria a sua filha para um cara que você sabe que você vê que não tem lá um vigor, uma força? E aqui eu estou dizendo uma força para guerrear lá fora, para conseguir coisas, para dar um suporte emocional, financeiro para sua filha? Puxa, não é um desdém que o pai tem pela filha? Ou seja, o carinho que Emma muito idealiza nos romances, naquela coisa toda, também não é um carinho que ela não teve do próprio pai? Não existe uma lacuna, um buraco aqui que não foi suprido? Pois é, meus queridos. Façam suas apostas aí, tá? Não achava o genro do seu tipo, mas diziam que se portava bem. Opinião alheia que contou aqui, que era econômico, muito instruído e, sem dúvida, não discutiria muito sobre o dote, assunto realmente importante para o velho Rouault,
porque se via obrigado a vender 22 acres de suas terras para pagar o muito que devia aos pedreiros. Olha aí, meu querido. O assunto que mais importa aqui para o Ruô é quanto a sua filha vai custar. Quanto vai custar para se livrar da sua filha? É isso, tá? É isso. Mais uma vez, com essas análises dos personagens assim coadjuvantes, que para mim não são coadjuvantes, eles dizem muito. O que eu pretendo que você entenda aqui, que todo o contexto por trás, toda a ambiência que está por trás dos dois personagens faz muita diferença. Muita, muita mesmo. No desdobrar do romance. Flaubert não colocou isso aqui por acaso, tá? Então disse para si mesmo, ainda o pai, se ele pedir, eu a dou. Ou seja, ela já está dada. Ela já está entregue. Ela já está entregue. O pai já a dispensou da sua vida. Certo? E aí o Carlos passa mais alguns dias frequentando a residência. Na época de São Miguel, talvez uma época de São Miguel é no dia 29 de setembro, entre o dia... Se nós pensarmos numa novena, pensemos aí os dias 20 até o dia 29, que é o dia de São Miguel, 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Então, nesses dias aí, Carlos frequentou bastante a casa dos Berthaud. O velho Rouault facilitou-lhe a oportunidade, porque ali o Carlos, né, ficava naquela indecisão e não ia para cima, não conversava com a menina, mas o Rouault já sabia que ele estava interessado. Então, resolveu facilitar a coisa. Então, eles vão caminhar juntos, os três, e aí o velho Rouault segura o passo um pouquinho e os dois caminham na frente. O velho Rouault pensou que o Charles ia tomar coragem finalmente e ia pedir Emma em casamento. Mas não foi assim que a coisa rolou. O velho se aproxima e aí, percebendo ali a dificuldade do Charles, Emma vai à frente, ficam os dois e aí o velho indaga. E aí, meu filho? Eu tô sabendo, você quer ou não quer? Quer que eu pergunte? Vamos que vamos. Pode deixar que eu mesmo falo com ela. Tá tudo certo, né? E aí ele faz um acordo com o Charles. Bom, muito bem. Não precisa nem voltar aqui, eu sei que você já tá nervosão. Caso ela diga sim, eu vou abrir a janela e você de longe vai saber que a coisa deu certo, que ela aceitou. Tá? O meu desejo não é outro, continuou o lavrador. Embora pequena seja da minha opinião, sempre é bom ouvi-la. Emma não tem opinião. Emma não é uma indivíduo ainda. Não tem uma... Não toma decisões também. Ainda está à mercê do pai. Vai embora o senhor que eu também vou para casa. E ouça, se ela lhe der o sim, não vem aqui por causa do falatório. Porque eu já vi que você de papo não tem nada. Além do que, isso a intimidaria. Mas, para que o senhor não fique triste, escancaro a janela, e a deixarei de modo que o senhor, debruçando-se sobre a sebe, possa vê-la por trás. Esse era o sinal de que Emma aceitou. No dia seguinte, logo às 9 horas, Carlos estava na quinta. Emma corou quando ouviu, procurando rir por delicadeza. Rouault abraçou seu futuro genro. Adiaram a combinação dos interesses. Tinham muito tempo diante de si, uma vez que o casamento não se poderia efetuar sem ter acabado o luto de Carlos, ou seja, somente na primavera do ano seguinte. Muito bem, a Emma passa ali todo aquele tempo produzindo o seu enxoval. Emma, pelo contrário, desejava casar-se à meia-noite, mas o pai Rouault quis fazer uma grande festa, né, que durou dias e dias, com muitos convidados, aquela coisa toda. Muito bem, meus caros, esse foi o terceiro capítulo de Madame Bovary. Nós
estamos aqui pegando os pormenores, fazendo uma leitura apurada, tentando entender mais do que está escrito, porque é assim que se lê, tentando captar aquilo que o autor não escreveu, mas que queria que nós entendêssemos, tá? E isso é muito importante. Se você gostou desse vídeo, te convido a deixar o seu like, comentar, deixar a sua opinião sobre esse romance aqui nos comentários, isso me ajuda muito e é um sinal que você está gostando desta série. O Além da Leitura é mais do que simplesmente ler a obra ou fazer, às vezes, de um historiador. Não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Cultura. O que é cultura? Cultivar. É colher aquilo que os romances têm para nos oferecer. Então, de maneira alguma, eu vou ficar aqui, nossa, olha como os casamentos eram arranjados no século XIX. Estou vendo aqui a sociedade burguesa. Não, 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 não. Não mesmo. Porque assim nós não entendemos de fato o porquê que este romance atravessou os séculos. Porque ele fala com a alma humana. Fala com a alma humana que é indecisa, que é insegura, que tem medo, que tem receio, que às vezes se deixa levar pela vida, pelo destino. É isso, né? Se você gostou, te convido a deixar o seu like, comentar. Bons estudos, se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você com certeza encontrou o canal certo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Fique com Deus e até a próxima!